Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem, sempre um prazer inenarrável estar com vocês mais uma vez, mais uma noite, para a nossa última aula de Sociologia do nosso cronograma, né? A gente está aí encerrando hoje oficialmente o nosso cronograma de Sociologia, mas eu não vou me despedir de vocês agora não, né? Até porque a gente vai falar de Filosofia ainda, e também porque, apesar de ser a última aula do cronograma, não é a nossa última aula do ano ainda, né, diretor? Porque vai ter um reta final aí, né, diretor? Então eu queria mostrar já para eles aí, já apresentar para eles, já falar para eles o seguinte: essa semana, né, eu tô aqui hoje começando, abrindo a semana, eu queria aproveitar para falar algumas coisas para vocês. Essa semana a gente tem aí o encerramento do nosso plano de estudos, o encerramento dos conteúdos que são matérias novas, né, que a gente vai ensinar para vocês, e a partir de semana que vem, a partir do dia 21, tá aqui ó, 21/10, a gente vai iniciar o nosso reta final. Reta final é a nossa preparação que a gente faz com muito carinho, com muito cuidado aqui no ProEnem, que é uma preparação que a gente desenvolve pensando em tentar revisar com vocês o máximo de conteúdos possível e, mais do que isso, revisar com vocês aqueles conteúdos que são os mais importantes, aqueles que a gente sabe que sempre cai, que você tem que saber, que você tem que ter conhecimento. Então, se você quer, veja bem, se você quer, né, estar conosco nesse reta final a partir da próxima segunda-feira, você precisa se inscrever, né? E o diretor, o link tá onde para essa inscrição? Tá aqui na descrição do vídeo, né? Aqui na descrição do vídeo é para quem está assistindo pelo YouTube, ou então para quem tá no acho que deve ser www.proenem.com/reta final, deve ser isso, né? Se não for, o Renan vai falar para mim ali, né? Para você se inscrever e você ter direito aí a acessar o nosso reta final. Ele é totalmente gratuito, são 3 semanas de revisão que nós vamos fazer pensando na sua prova do Enem. É totalmente de graça, mas você vai ter que se inscrever para poder receber os materiais, para poder participar, para saber o cronograma e por aí vai, né? E quem se inscrever vai ganhar, né, algumas questões resolvidas, algumas não, né? 100 questões resolvidas que a gente separou aqui, que a gente entende que são questões semelhantes que vão estar na prova. Também separamos 30 apostas de temas da nossa equipe pensando em relação ao Enem, e também fizemos um guia de estratégias vencedoras para quem vai fazer o Enem esse ano. Então você vai entrar nesse site aqui, vai se cadastrar e tem uma brincadeira ainda, né? O reta final também aí, quem se inscrever vai estar concorrendo a um tablet, para você já entrar na universidade com um tablet novo, podendo aí, né, maximizar, melhorar os seus estudos. O reta final ele vai ser composto por 3 semanas, como eu te falei. A primeira semana vai ser o raio-x. O raio-x ele vai ser um conjunto de aulas em que os professores vão abordar com vocês os 5 temas mais cobrados de cada matéria. Então os professores vão entrar aqui, vão falar dos 5 temas, das 5 matérias que mais caem de cada disciplina. Na segunda semana, né, a gente vai começar as semanas de véspera, e aí as semanas de véspera você vai ter uma surpresa, porque além dos professores da casa, aqueles professores que você já está acostumado, volta aqui, diretor, bota na segunda-feira lá pra mim, você vai ter alguns convidados. A gente vai convidar uma galera que já passou aqui pelo ProEnem para
participar com vocês. Professores como o JJ, Rômulo Bolivar, a Luana, né? O Paulo de Filosofia, Lameirão de História vai estar conosco aqui também, né? Rafael Chaves, Feitosa de Geografia vai estar com a gente, Camila de Biologia, vai estar o Alan de Química, vai estar uma galera, Lainete de Matemática, Vitor Israel de Matemática, uma galera que já participou, que já esteve conosco aqui no ProEnem, vai estar conosco novamente aqui, porque o ProEnem também faz 10 anos esse ano, então essa semana de véspera a gente está preparando com muito carinho, com muita atenção, porque a gente está muito preocupado aí em fazer um evento incrível para vocês conseguirem ter uma grande preparação. Tá aqui, ó. Bruno Pires também vai estar com a gente, uma galera boa que vocês conhecem, quem já foi nosso aluno em outros anos, que vai estar aqui mais uma vez conosco, ajudando na preparação de vocês. Aqui vão ser as semanas de véspera, tá? E não para por aí, tá? Depois vamos ter também os nossos grandes aulões de véspera, tá? Vai ter aulão de véspera tanto no dia 2, que é o dia do aulão de véspera de Humanas, né? E no dia 9, que é o aulão de véspera de Exatas. Show de bola! Depois eu falo mais, tá? Na próxima aula de filosofia eu falo mais, mas eu quero que vocês já vai lá, se inscreve para você não perder essa vaga aqui. Pergunta a pessoa, estão perguntando ali, Trevisan vai estar também, né? Me inscrevi, as questões são liberadas já onde? Quando você se inscrever, você vai receber posteriormente aí o comunicado de como você vai receber esse material, tá bom? Vamos para a aula, vamos começar. Meus queridos, existe uma temática que cada vez mais o Enem vem cobrando na prova de Sociologia, na verdade na prova de Humanas, que é a temática da tecnologia. E quando eu falo temática da tecnologia, é porque existe hoje em dia um debate muito grande no mundo sobre como as novas tecnologias, como as novas fontes de informação, como as novas fontes, evidentemente, tecnológicas que de alguma forma adentram em nosso cotidiano, vão afetando a nossa vida. E quando eu falo novas tecnologias, eu estou falando tanto de perspectivas ligadas a tecnologias de informação, de comunicação, como tecnologias de transporte, como tecnologias, por exemplo, ligadas a aspectos do cotidiano, como eletrodomésticos. As tecnologias, elas não param de entrar no nosso dia a dia e elas não param de mudar o nosso dia a dia. Você agora, por exemplo, está me assistindo através de uma tela de um celular ou da tela de uma televisão, de um computador. E repara que você está me vendo da sua casa enquanto eu estou em outra parte do país. E isso é uma tecnologia que está mudando a nossa realidade, o nosso contato. E toda tecnologia muda um pouco da nossa realidade. Hoje, por exemplo, eu tive que pagar uma multa que eu tomei. Olha só, eu tomei uma multa de estacionar o carro em lugar proibido. E eu recebi a multa por uma notificação do meu celular. E eu peguei essa multa, eu fiz um boleto e eu paguei essa multa pelo meu celular. Olha que loucura! Eu consegui fazer uma realização de um pagamento de uma infração que eu cometi pelo meu aparelho. Isso muda a minha realidade. Vocês agora, por exemplo, estão se preparando para inscrever-se, né, dentro do reta final aqui do ProEnem para poder assistir aulas, para poder passar no Enem, tudo online. Ou seja, as tecnologias, elas mudam tudo o nosso cotidiano. Elas mudam a forma como nós nos comunicamos, a forma como nós interagimos, a forma como nós vivemos, a forma como nós trabalhamos. Olha isso, eu estou trabalhando agora, isso aqui é meu trabalho. Eu estou trabalhando de uma forma onde eu estou vendo uma câmera e o Renan. Eu não estou vendo vocês. Quem eu estou falando de fato, quem eu estou me comunicando de fato, eu não estou vendo, mas vocês estão aí. E isso é uma alteração no modelo de trabalho. Então, o Enem, cada vez mais ele vem se preocupando em tentar entender e tentar compreender como que essas novas tecnologias afetam o nosso dia a dia. Só que não adiantaria eu chegar aqui para você e falar para você de um monte de tecnologia nova que vai surgindo, porque isso seria muito pouco útil e muito pouco prático. A melhor forma de você entender como o Enem cobra isso é a gente fazer questões. Porque pegando questões dos Enems anteriores, a gente consegue perceber uma certa padronização na forma como o Enem cobra essa questão acerca das novas tecnologias que estão participando e estão envolvendo-se em relação ao nosso mundo. Então na aula de hoje eu vou fazer com vocês várias questões. E todas as questões sobre o mesmo tema. Como a tecnologia afeta a nossa vida. Como a tecnologia afeta a nossa sociedade. Então uma daquelas aulas que eu sei que alguns de vocês gostam bastante. Que aulas que a gente faz questão, que a gente treina, que a gente pratica. Então, vem comigo. Questão número 1. Cargos nas áreas de educação, saúde, arte, mídia, gestão, negócios e finanças são os que têm maior probabilidade de sobreviver aos avanços da tecnologia, aponta estudo da Universidade de Oxford. A crescente informatização, porém, continuará a eliminar profissões.
principalmente aquelas que não exigem habilidades criativas, sociais, de percepção espacial mais sofisticada. A análise do mundo do trabalho, conforme apresentada no texto, assume um caráter determinista por restringir às áreas específicas a utilização de qual característica. Olha para a questão. A questão é uma questão que está dizendo para nós que algumas áreas, como educação, saúde, arte e mídia, são áreas que, de alguma forma, vão ser menos substituídas. Veja bem, menos substituídas não quer dizer que não vão ser. É óbvio que alguns professores vão ser substituídos porque, por exemplo, agora eu estou dando aula para centenas de pessoas. Isso não caberia numa sala de aula, mas eu consigo fazer uma pessoa só, dar aula para várias pessoas com a tecnologia. Então eu estou substituindo professores. É óbvio que um médico anteriormente ele não teria o auxílio de máquinas para fazer uma cirurgia. Hoje ele tem. É óbvio que hoje em dia, com o auxílio da inteligência artificial, eu consigo produzir mídia de uma forma muito mais fácil. É óbvio que para gestar uma empresa, para ser um gestor, a tecnologia vai me ajudar e vai evitar que eu tenha mais pessoas. Mas o que ele está dizendo não é que essas pessoas não podem utilizar a tecnologia. O que ele está dizendo aqui é que essas áreas vão ser áreas que têm maior probabilidade de sobreviver. Porque ele está comparando com outras áreas. Está comparando com algumas áreas que vão literalmente sumir. Eu tenho um amigo meu que ele é dublador. Né? Ele trabalha com dublagem de desenhos animados, né? Ele tem uma voz super caricata e ele, de alguma forma, é um excelente dublador. Ele vem dizendo, Leandro, minha profissão vai desaparecer e não vai demorar muito. Porque cada vez mais os robôs, a inteligência artificial, está conseguindo gerar um processo de dublagem em que não precisam mais de pessoas. Eu tenho uma outra amiga minha que se formou no ensino médio comigo, que ela é tradutora. Ela traduz livros. E ela fala, Leandro, vai acabar minha profissão. Porque cada vez mais, evidentemente, as traduções vão ser feitas todas por inteligência artificial e vai ter duas pessoas que vão simplesmente aprovar. Então repara que a tecnologia, ela vai afetar a todos, mas existem algumas áreas que vão ser mais afetadas, que é isso que o texto está colocando para nós. E quando eu falei para vocês que a aula de hoje é uma aula que eu vou ter questões, é porque eu quero usar os textos para trabalhar os temas com vocês. Então repara que a gente não pode dizer em nenhuma escala que a sociedade, ela tem uma tecnologia que afeta igual a todos. Algumas áreas são mais afetadas, algumas áreas são mais abordadas pela tecnologia, né? Algumas áreas, elas de alguma forma se apegam mais às mudanças tecnológicas, às alterações tecnológicas que vêm, de fato, a acontecer. Agora, imagina áreas que são puramente operacionais. Como assim áreas operacionais? Áreas que não exigem nenhum tipo de capacidade de raciocínio, de reflexão, de tomada de decisão. Áreas que são simplesmente mecânicas. Essas áreas já estão desaparecendo há muitos anos, né? Há muitas décadas, né? Eu sempre dou um exemplo que eu adoro, que é o exemplo do estacionamento do shopping, porque eu sempre lembro quando eu era criança, quando eu ia ao shopping, por exemplo, e chegava no guichê do shopping para entrar, tinha uma pessoa entregando um ticket para a pessoa entrar no shopping, no estacionamento. Depois tinha uma pessoa na saída para entregar o ticket de volta. E tinha uma pessoa para eu pagar o ticket de estacionamento. Hoje é tudo robô. É uma catraca que eu aperto um botão e sai um ticket. Ou seja, as funções que são mais mecânicas são empregos que vão se tornar empregos desaparecidos, tá? E aí vamos lá. A análise do mundo do trabalho, conforme apresentada no texto, assume um caráter determinista. Por que determinista? Porque está determinando algumas áreas que vão ser beneficiadas ou prejudicadas, por restringir áreas específicas à utilização de qual característica, ou seja, quais são as áreas que de alguma forma vão ter uma característica que vai protegê-las um pouco mais. Não é que vai proteger completamente, mas um pouco mais. Letra A, segurança previdenciária. Meu Deus do céu. Essa letra A, ela não tem nem pé nem cabeça. Segurança previdenciária. Previdência, gente, para quem não sabe, é a aposentadoria. Segurança da aposentadoria. Meu querido, se tem uma coisa que você não tem mais, é a segurança da aposentadoria. Quem se aposentou, se aposentou. Quem não se aposentou, filhão, boa sorte. Porque cada vez mais a previdência é algo instável em nosso país, na verdade, no mundo todo, né? E a gente não tem mais uma segurança previdenciária. Isso não é uma característica da modernidade, tá? Letra B. Capacidade inventiva. Essa daí é muito mais simpática. Por quê? Porque hoje em dia as profissões que têm uma capacidade inventiva, uma capacidade de inovação, de invenção, elas têm maior condição de se manterem vivas. Ah, Leandro, mas tem chat GPT, tem inteligência artificial. É claro que tem. Ninguém está dizendo que essas profissões também não vão ser afetadas. Elas só vão ser menos afetadas. Menos afetadas. Porque é óbvio que ensinar sociologia, a internet pode te ensinar. Mas é evidente que uma pessoa, ela vai conseguir ter algumas nuances, de alguns comportamentos, de algumas falas, algumas capacidades de dar exemplos que ainda a robotização não tem. Ainda. Quando tiver, eu perco meu emprego. Espero que demore um pouco mais. Tá bom?
Vamos lá. Letra C, estabilidade funcional. Eu conto, vocês contam. Estabilidade no mundo atual, com tecnologia, estabilidade nas funções. Se tem uma coisa que nós não temos mais, é estabilidade funcional. A gente não tem estabilidade nas nossas funções, as nossas funções podem desaparecer. Se amanhã criarem um robô que dá aula de sociologia e fala galera, fala indivíduos, eu desapareci. Acabou a minha profissão, acabou o meu ofício, né? Evidentemente, isso é um processo que não dá mais pra gente estabilidade. As nossas funções não são mais estáveis, não são mais garantidas, tá? Letra D, atividade qualificada. E aí que você talvez tenha se confundido. Eu tenho certeza que teve gente aqui marcando a letra D, pensando, opa! Vai ser muito mais difícil substituir pessoas qualificadas. E eu concordo com você. Vai ser muito mais difícil substituir pessoas qualificadas. Mas o ponto é que algumas pessoas qualificadas, se trabalharem com qualificações que são muito mecânicas, vai ser fácil substituir. As pessoas que vão ter dificuldade em serem substituídas são pessoas que têm uma qualificação mais voltada para a capacidade de invenção, de criatividade, que por mais que a tecnologia possa ter isso, ela ainda não conseguiu atingir um nível que talvez venha atingir um dia, não sabemos, né? Letra E, formalidade laboral. Labor é trabalho. Laboral é ligado ao trabalho. Formalidade laboral é formalidade do trabalho. Hoje, o trabalho é cada vez mais formal? Cada vez mais a gente tem, evidentemente, novas relações no campo do trabalho. A formalidade, ela até é uma coisa que está estável no Brasil, mas já é inegável que novas relações de trabalho estão surgindo. Quando você vê, por exemplo, o cara que trabalha de Uber, o cara que trabalha no iFood, o cara que, por exemplo, é CNPJ, isso tudo é uma relação que vai criando novos modelos de trabalho. Gabarito letra B de bola, tá? Deixa eu ver se tem dúvidas ali. Deixa eu ver aqui. Pessoal, sobe aí pra mim, diretor, pra eu começar de baixo pra cima. Vamos lá. Doutor Emanuel, eu sinceramente marcaria D. Então, doutor Emanuel, foi o que eu te falei. Atividade qualificada, muitas profissões têm, mas uma coisa é ser qualificada, outra coisa é uma atividade qualificada que tem a ver com incapacidade inventiva. A capacidade inventiva é um tipo de qualificação mais difícil da máquina substituir, tá? Jefferson, o Enem já colocou uma questão referente à substituição de dubladores pela IA. Verdade, tem mesmo essa questão. Se eu não me engano, está até no material, se eu não me engano. Júlia Magalhães, professor, pode surgir uma questão que faça um link com tecnologia e uberização do trabalho? Pode sim, Júlia. A uberização do trabalho é cada vez mais essa nova relação trabalhista existente no mundo atual, em que as pessoas elas não têm mais um empregador. Né? Elas de alguma forma prestam serviços para uma outra empresa e essa empresa regula essa relação de trabalho. O motorista de Uber, ele é funcionário da Uber? Médio, né? Por isso uberização. Ele presta serviço para Uber, que presta serviço para o cliente. É um outro processo, uma nova relação de trabalho. Um processo muito mais flexível, muito mais instável e muito mais prejudicial ao trabalhador, evidentemente pela falta de legitimidade de garantias trabalhistas. Vamos lá. Deixa eu ver essa imagem ali. Jefferson, algumas áreas da medicina, por exemplo, a clínica geral já estão sendo substituídas em alguns países. Jefferson, não tem área que não vai ser substituída, tá? Já existem vários países do mundo que usam robôs para dar aulas de algumas matérias, em alguns níveis educacionais. Não tem área que não vai ser substituída. A área de cirurgia geral, quem é mais preciso ao fazer um corte cirúrgico? Uma pessoa ou uma máquina? Uma máquina. Então, todas as áreas que você possa imaginar vai ter substituição. Todas. A questão é que algumas áreas vão preservar-se um pouco mais, tá? Vamos lá. Vamos seguir aqui, senão só vou responder perguntas e eu vou responder mais daqui a pouco. Questão número 2. Fala assim, com tanta espionagem à solta, governantes sofrem para ter um smartphone. Acessível aos cidadãos comuns, mas problemático para líderes políticos. O aparelho é também um potencial rastreador, preciso, capaz de localizar o chefe de Estado no mapa e gravar as conversas mesmo sem estar fazendo uma chamada. A situação retratada problematiza o uso dessa tecnologia em relação ao... Meu querido, olha para cá. Vou te dar um exemplo. Eu tô para trocar o pneu do meu carro, tá? Porque o pneu do meu carro tá um pouco antigo. Eu tô tendo que trocar o pneu do meu carro. Aí, hoje é segunda. Na sexta-feira eu pesquisei assim, pneu Goodyear R14, não sei, eu botei lá o nome do pneu. E aí apareceu lá para mim os preços do pneu. Meu querido, minha vida agora se tornou um grande pneu.
Porque aparece pneu pra mim a todo momento. Eu abri o celular, pum, um pneu na minha cara. Porque a ideia é que eles querem, evidentemente, me vender pneu. Porque eles viram que eu estou interessado em pneus. Beleza? E repara, eu tô falando de uma coisa que eu pesquisei e eu busquei. Agora, às vezes, não precisa fazer isso. Às vezes você fala muito de uma coisa perto do celular, de alguma forma, daqui a pouco ele começa a aparentar aquilo para você. Repara que, às vezes, você tira uma foto em certo local e o algoritmo entende que se você está naquele local, você pode ter interesse por algum tipo de coisa. Se eu tiro sempre uma foto dentro de um estádio de futebol, quer dizer que eu gosto de futebol. Logo, evidentemente, existe um interesse em me vender produtos de futebol. Se eu tiro sempre uma foto numa praia, quer dizer que eu gosto de estar na praia. Logo, eu tenho interesse por áreas litorâneas. Logo, o turismo é uma coisa que pode me agradar. Ou seja, a inteligência dos aparelhos estão sempre nos fiscalizando. Mas fiscalizando a gente, eu, você, com interesse em nos vender produtos. Eu lembro que na época da vacina, porque vão colocar um chip chinês em mim. Gente, eu não sou tão legal assim. A China não está interessada em mim. Não em mim do ponto de vista de me manipular, de me controlar, não. O máximo que a China, os Estados Unidos, a Alemanha querem me fazer é vender produtos. E para isso eles não precisam colocar um chip em mim, porque eu digito o que eu quero. Eu digito, eu falo o que eu quero. Então existe uma relação importante e fundamental, que é, isso é o nosso cotidiano. Agora imagina um líder, um chefe de Estado. Imagina uma figura como Biden nos Estados Unidos. Imagina uma figura como Lula aqui no Brasil, como o Milei na Argentina, como o Putin na Rússia. Imagina uma figura como os líderes mundiais de forma geral, que tem conversas e tem diálogos que de alguma forma decidem o rumo de milhares de milhões de pessoas, que tem conversas, decisões e escolhas que definem o rumo de uma nação ou de até do mundo todo. Agora imagina essas pessoas tendo que ter conversas pelo WhatsApp. Conversas, por exemplo, através de mensagens, através de e-mails. Essas pessoas têm uma dificuldade, muitas vezes, em ter garantias de uma segurança de que aquilo que eles vão ver, ou que eles vão dizer, ninguém vai encontrar. Então é isso que o texto está colocando para nós. Está dizendo que alguns chefes de Estado têm um problema com os smartphones. E aí a pergunta fala, a situação retratada problematiza o uso do smartphone em relação ao... Letra A. Valorização das redes virtuais. Valorização? Não. Se fosse valorização das redes virtuais, não se colocava como um viés de crítica para esse processo. Letra B. Aumento da prática consumista. Tá certo, de fato existe um aumento da prática consumista, mas não é sobre isso que o texto fala conosco, né, gente? O texto está colocando da dificuldade dos chefes de Estado terem acesso a esses tipos de aparelhos. Letra C. Crescimento da economia global. É verdade, a economia global está crescendo. Agora, o texto falou disso? Também não. D. Expansão dos espaços monitorados. Aí sim, cada vez mais os espaços que eu consumo são espaços monitorados. São espaços de controle, de fiscalização, de tentar gerar produtos para que eu esteja sendo, evidentemente, um produto de consumo. Gabarito D de dado. Ampliação dos meios comunicacionais. Essa ampliação existe, mas o texto não falou disso. O texto está falando da dificuldade desses caras poderem ter um celular, já que estão sempre sendo vigiados. Gabarito D de dado. Tá? Pergunta, diretores, bota ali para mim. Vamos lá, perguntas. D, pois é. Luiz, quanto mais o capitalismo cresce, mais a gente vê que a solução é o comunismo. Olha, um comunista na chat. Júlia, acho que só os políticos não vão ser substituídos. Moral da história é se candidatar a vereador da sociedade. Eu acho que eu vou ser vereador mesmo. Acho que eu levo o maior jeito para ser vereador. Vou tentar. Em 2020, agora foi 24, 28. 2028, volte Leandro Vieira. Vou tentar, vou me candidatar, vamos ver se rola. Conto com votos de vocês, tá, galera? Quem é do Rio de Janeiro, né? Quem não é do Rio não vai poder votar em mim. Mas o quê? Beleza, o resto estaria só comentário. Beleza, o pessoal no chat tá falando uma coisa? Alguém tá pedindo um salve? Fala aí, salve. Vamos lá, vamos continuar aqui. Próxima questão, questão número 3, que vai falar pra gente o seguinte. Ao mesmo tempo que as novas tecnologias inseridas no universo do trabalho estão provocando profundas transformações nos modos de produção, tornam cada vez mais plausível a possibilidade de liberação do homem do trabalho mecânico e repetitivo. Ou seja, o que está se colocando aqui é que cada vez mais o homem está inserido no universo do trabalho, cada vez com mais transformações, mas estamos falando também, cada vez mais é plausível liberar o homem de trabalhos repetitivos. Ou seja, cara, não faz mais sentido ter uma pessoa fazendo um trabalho que seja braçal, mecânico, repetitivo. Porque hoje existem tecnologias, existem maquinários que de alguma forma conseguem fazer isso. Ao mesmo tempo que você pode pensar, pô, Leandro, que bom que a gente atingiu esse nível de tecnologia onde não precisamos mais disso. Mais ou menos. Por quê? Porque é algo bom, mas também tem um problema.
E as pessoas vão trabalhar com o quê? Tem trabalho criativo para todos? Tem trabalho reflexivo, pensante para todo mundo? Não sei. Então existe uma coisa importante aqui que a gente entender, que a gente vive um dilema no mundo hoje. Temos tecnologia para realizar um processo de substituição muito grande dos trabalhadores. Agora, qual é o efeito que isso vai gerar posteriormente? E a pergunta diz: o paradoxo da relação entre as novas tecnologias e o mundo do trabalho demonstrado pode ser exemplificado pelo: letra A, utilização das redes sociais como ferramenta de recrutamento e seleção. Não, porque as redes sociais, né, elas têm que ter alguém ali vendo quem vai ser esse indivíduo que vai ser selecionado. Então não é bem essa relação de substituição que aqui vai ser colocada, tá? Letra B, transferência de fábricas para locais onde estas desfrutem de benefícios fiscais. Essa letra B aqui é uma opção que é uma opção muito mais de geografia, porque essa letra B aqui fala de uma coisa que a geografia ensina, chamada DIT. O que é a DIT? Divisão Internacional do Trabalho. Os países ricos começam a mandar suas fábricas para partes do mundo onde eles vão gastar menos, né? Porque vão ter benefícios fiscais com terrenos, com contas e por aí vai. C. Necessidade de trabalhadores flexíveis para se adequarem ao mercado de trabalho. É óbvio que essa C, ela está certa. É óbvio que hoje em dia nós precisamos de trabalhadores flexíveis que se adequem ao mercado de trabalho. Agora, o texto não falou disso, gente. O texto está falando, na verdade, que hoje em dia está sendo substituído as pessoas por máquinas. E não que os trabalhadores são flexíveis. O ponto do texto é a substituição do trabalhador, né, que faz tarefas repetitivas e que a máquina está substituindo esse indivíduo. Letra D. Fenômeno do desemprego, que aflige milhões de pessoas do mundo contemporâneo. É a D. Por que a D? Porque o grande problema das máquinas de estarem de cada vez mais entrando no mercado de trabalho será que vai ter emprego para todo mundo? Será que as pessoas vão conseguir ter ofício, todas elas? E assim, gente, grande parte das profissões que existem hoje não vão existir daqui a 10, 15 anos. Grande parte das faculdades que vocês estão querendo cursar não vai existir daqui a algum tempo. Grande parte das profissões que hoje em dia são profissões promissoras não vão ser daqui a 15, 20 anos. E isso não é para assustar ninguém, mas sempre foi assim. E a tecnologia ela vai mudando e as pessoas vão se adaptando. Agora, será que vai chegar um momento em que a tecnologia ela vai gerar um processo de substituição da mão de obra tão intensa que vai faltar realmente emprego? Esse é um debate hoje no mundo contemporâneo, tá? Conflito entre trabalhadores e empresários por conta da exigência de qualificação profissional. Gente, esse conflito não existe, tá? Porque é óbvio que o empresário ele quer pessoas qualificadas para poder exercer uma melhor relação. Isso não é uma relação conflituosa existente. Gabarito D de dado. Deixa eu ver se tem perguntas aqui. A Aurenil falou que eu vou ganhar a eleição para vereador. Vote em mim. Vote em mim. Beleza? Doutor Emanuel, nada contra o funk, mas esses dias atrás eu pesquisei um funk só por curiosidade. Agora eu não paro de aparecer, eu nem escuto funk, a única coisa que eu escuto é MPB, agora nem MPB está aparecendo. Manuel, é isso aí, né? O algoritmo ele vai mostrando aquilo que a gente pesquisa, aquilo que a gente aparenta ter interesse, né? Tem mais pergunta? Não, tranquilo. O pedal fera, botou no chat ali uma coisa que é verdade. Tem supermercado que nem tem mais operador de caixa. E isso era um fenômeno que, cara, quando eu era criança. Criança não, já era adolescente. Eu lembro que eu vi uma reportagem, na Globo, apareceu uma reportagem no jornal, assim, que era... é criado em Nova York, nos Estados Unidos, um mercado que não tem mais caixas. Que é só a pessoa vai lá, ela passa os produtos e ela vai embora. E eu pensei assim... No Brasil, nunca, eu fiquei pensando. Porque eu pensei logo assim, no Brasil, rapidinho, todo mundo ia roubar tudo e acabar rapidinho isso aí, essa gracinha. Só, cada vez mais em cidades como Rio e São Paulo, que são cidades, evidentemente, por serem as maiores, uma cidade que tem uma violência urbana grande, tá acontecendo, tá, gente? Cada vez tem mais mercados, cada vez mais lojas, em que, de fato, as pessoas, elas mesmas pagam. E você fala, ué, mas ninguém sai roubando? Não, porque tem câmera, tem segurança. Então, antes eu tinha 10 caixas, agora eu tenho 1 segurança. Antes eu tinha 5 operadores de caixa, agora eu tenho uma câmera. Então eu consigo gerar um processo de vigilância de outra maneira. Esse é um fenômeno cada vez mais comum, é uma realidade mesmo. Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos para a próxima questão, questão número 4. Vamos lá. Na maior parte da América Latina, os museus surgiram no século passado, fundados com a intenção de civilizar.
ou seja, de trazer para o Novo Mundo os padrões científicos e culturais das nações colonizadoras. Os museus seriam, dessa forma, instituições transplantadas, criadas dentro dos ideais positivistas de progresso. Não por acaso, ficaram em sua maior parte sujeitos aos moldes clássicos, a partir da valorização de aspectos da cultura erudita, fortemente associados à elite. Era necessário, pois, assumir uma função social de maior alcance, ocupar um espaço relevante, capaz de atrair grande quantidade de público. A transformação de um número cada vez mais expressivo de museus latino-americanos em espaços destinados a atividades lúdicas e reflexivas está associada ao rompimento com. Essa questão aqui, você pode falar, pô, Leandro, mas essa questão nem parece uma questão de tecnologia. Eu vou marcar o gabarito para você, né? Porque eu quero... Essa questão do gabarito para mim não importa. Eu quero te explicar o contexto disso aqui, porque é um contexto que já apareceu algumas vezes no Enem. Pensa em museu. Museu. Vamos ser sincero aqui? Todo mundo aqui adora ir ao museu? Fala a verdade. Ai, Leandro, eu sou culto, sabe? Eu adoro o museu. Eu gosto de ver os quadros, contemplar. Legal, parabéns, eu gosto, eu acho bacana, mas isso não é o padrão brasileiro. Você sabe disso. O padrão das pessoas já acha cada vez mais o museu uma coisa chata, entediante, desinteressante. Ainda mais uma geração que evidentemente se interessa por vídeos de 20 segundos no TikTok, né? Que gosta de vídeos do YouTube e cada vez mais o Reels já é o que é de fato interessante. Então, museus são coisas que vêm se tornando cada vez mais desinteressantes para o grande público. E esse é um fenômeno que não é só brasileiro, é um fenômeno global. Né? Museus são coisas que as pessoas cada vez mais pararam de ir, mesmo sendo ambientes tão importantes de nossa história. O que os museus perceberam? Os museus perceberam que, de alguma forma, eles precisavam se modernizar. Como assim se modernizar? Os museus eles passaram a entender que eles precisavam ter um processo de interação. Então, cada vez mais vem se criando museus nas grandes cidades brasileiras, cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador. Isso vai acontecer em breve em várias partes do Brasil. E já acontece lá na Europa, nos Estados Unidos, e por aí vai, que são museus lúdicos. O que são museus lúdicos? São museus que, de alguma forma, existe uma interação. São museus com telas, com fones de ouvido, são museus que existem imagens, shows de luzes, são museus que existe um processo de envolvimento da pessoa que está entrando para com a pessoa que está observando. Não é um museu simplesmente de obras de arte. Não que o museu de obras de arte tenha perdido seu valor. Os museus mais visitados do mundo são museus como o Louvre, em Paris, ou o British Museum em Londres, que são museus de alguma forma só de obras de arte, mesmo assim são museus mais visitados do planeta. Agora, o ponto fundamental é a gente entender que em países e em realidades sociais ligadas aos jovens, onde cada vez mais a tecnologia vem atraindo um tipo de atenção que os museus não conseguem atrair, vem se fazendo necessária um novo tipo de organização dos museus. E aí, olha a pergunta. A transformação de um número cada vez mais expressivo de museus em espaços destinados a atividades lúdicas está associada com um rompimento ao quê? Quando o museu muda, ele está rompendo com o quê? Está rompendo com uma ideia tradicional de educação. Ele está rompendo com essa ideia tradicional porque ele entendeu que as tecnologias mudaram. A tecnologia mudou, o mundo se alterou. E eu preciso então, meu querido, a partir dessa mudança, eu preciso criar uma nova perspectiva, uma nova forma de enxergar a realidade, tá? Tem um museu aqui no Rio de Janeiro, que é o meu museu predileto, que é um museu chamado Museu Histórico Nacional. É um museu que fica no centro do Rio de Janeiro, que é um museu que... é o nosso museu mais importante do Rio, depois que o Museu Nacional pegou fogo. E o Museu Histórico Nacional é um museu que ele é cronológico. Você vai andando assim, você vai ver na história do Brasil de forma cronológica. É um museu onde estão as obras mais importantes de hoje do Brasil, porque o Rio, como era a capital, grande parte das obras ficou aqui. Mas é um museu muito entediante para quem não gosta de história. Né? Muito entediante. Mas quando você vê hoje em dia o Rio de Janeiro, já tem outros museus. Tem um museu muito famoso, aquele grandão, bonitão, estava no Museu do Amanhã. Né? Aquele museu já é um museu onde as obras são todas interativas, participativas, porque já é um outro tipo de museu ligado a essa ideia de tecnologia, né? De uma educação menos tradicional. Beleza? Deixa eu ver se tem pergunta ali. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Já li. Júlia, o Museu da Manhã no Rio é a prova disso. O Museu da Manhã é um exemplo. Doutor Emanuel, hoje em dia dá para visitar o Louvre sem ir ao Louvre. Dá. Mas não é a mesma coisa? Eu não sei. Eu não sei se é... Ih, apareceu aqui o Leandrinho. O Leandrinho tá aqui, ó. Apareceu aqui. Olha só, vamos continuar. Já existem museus virtuais, verdade.
Tranquilo, vamos lá, vamos seguir. Questão 5 agora. Leandrinho, fica aí pra fazer questão comigo. Ih, Leandrinho sumiu. De certo modo, o toxicômano diz a verdade sobre nossa condição social atual. Quer dizer, temos já a tendência de tornarmos todos adictos em relação a determinados objetos, cuja presença se tornou para nós indispensável. Todas as nossas preferências éticas ou morais não têm nada de sério diante do toxicômano, porque fundamentalmente somos viciados como ele. No trecho, o autor propõe uma analogia entre o vício individual e as práticas de consumo sustentadas no argumento da... E você fala, Leandro, entendi nada. O que é o toxicômano? Diretor, bota pra mim aí no dicionário, pra eu falar exatamente a definição correta pra eles. Toxicômano. Essa palavra já apareceu no vestibular 2 vezes, tá? Apareceu no NPPL e no Enem Tradicional já em 2 momentos. Toxicômano. Apareceu, diretor? Toxicômano. É uma pessoa que é um pouco dependente, é uma coisinha que você não larga da sua mão, tá? Apareceu? Toxicômano. Palavrinha horrorosa, né? Toxicômano. Foi? Toxicomania é um substantivo que designa a relação que estabelece entre um maníaco e um veneno. O estado de um maníaco por um veneno. Perfeito. Então repara. O toxicômano é uma pessoa que é dependente de algo, tem uma relação para com algo, no qual essa relação para com algo é com algo que é venenoso. É com algo, de alguma forma, que acomete essa pessoa de forma venenosa. Só que aí, ele está colocando aqui, ó, novas formas clínicas no início do 3º milênio. E está colocando aqui pra gente que existe um grupo de pessoas adictas com determinados objetos. Meu querido, você é uma pessoa inteligente. Qual o objeto que a gente se tornou dependente, que é um veneno para nós em alguns momentos? Gente, é o celular. Você não larga o celular. O celular é a sua vida. Você larga o celular em casa e você parece que está nu na rua. Você fica assim, meu Deus, cadê meu celular? Você esquece, você pode estar na outra rua, tu volta a buscar, né? Você é dependente dessa maldição, né? O celular hoje em dia é igual droga, é crack. Meu Deus, meu celular. Você virou um cracudo do celular. E isso é algo que a gente vivencia em nossa realidade. Porque o celular, ele é remédio, mas ele é veneno. Ele faz bem, mas ele também faz mal. E ele fala uma coisa no trecho, o autor propõe uma analogia entre o vício individual e as práticas de consumo, sustentada no argumento da letra A, exposição da vida privada. O ponto aqui não é a sua exposição. Por mais que seja o celular que faça isso, não é a sua exposição. Letra B, reinvenção de valores tradicionais. O ponto não é reinventar valores. Letra C, dependência de novas tecnologias. Nós nos tornamos dependentes do celular. Eu, quando esqueço o celular em casa, já aconteceu algumas vezes, meu dia fica esquisito. Parece que tá faltando alguma coisa no meu dia porque eu não tenho um aparelho. Eu fiquei um cracudo do celular. Eu sou um celular anônimo, né? Eu sou um viciado anônimo em celular. Beleza, meus queridos? Gente, eu fiz 5 questões, mas a gente conseguiu desenvolver bem as 5 questões. A gente volta daqui a pouquinho eu retorno com vocês, mas já é pra falar sobre filosofia, tá? Até daqui a pouquinho. Valeu, até mais! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.